Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite, por estarmos aqui na casa do Senhor, né, irmãos? Louvando, adorando e glorificando o nome dEle. Confesso, se fôssemos para casa agora, já sairíamos daqui satisfeitos, né, irmãos? Porque Deus, Ele tem falado conosco desde o começo do culto, né? Através dos louvores, através dos testemunhos, das palavras que foram pregadas. Aqui em cima, Deus, Ele já tem falado conosco. Abra sua Bíblia comigo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o versículo 27 e o versículo 28. Enquanto os irmãos procuram, eu senti de Deus de falar, de testificar, e isso é bom, né, irmãos? Eu estava conversando com o nosso irmão Adriano ali fora, irmãos, que Deus, às vezes, Ele nos prova, né, para que a gente possa estar 100% na sua dependência, irmãos. E eu me recordo que lá em São Paulo, isso não é para engrandecer, não, longe de mim, porque sabemos que somos pó, cinza e tudo é dele, irmãos. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, tudo é para ele, irmãos. O nosso coração bate no peito porque ele permite. Porque se ele não permitir, irmãos, nós nos damos um passo. Tudo é permissão do Senhor. E ali em São Paulo, a minha esposa, ela sabe também que assim, irmãos, Deus ele, né, a gente trabalhava ali, a gente tinha um bom salário, e tive a oportunidade, irmãos, de chegar numa concessionária uma certa vez e tirar um carro zero no valor de quase 140 mil reais. E passou-se o tempo, tive a oportunidade de chegar numa concessionária também, tirar um carro no valor de quase 70 mil reais. E a gente ganhava bem, né? Só que às vezes, irmãos, Deus ele nos prova, para que a gente possa estar 100% na sua dependência. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa dependência, ela está na nossa condição financeira, ela não está 100% no Senhor. A gente sabe se acabar algo, a gente tem uma condição, um extrato bancário bom, a gente pode ir lá e comprar, irmã Marli. E muitas das vezes Deus ele nos prova isso, nos prova nesse sentido, irmãos, para que a gente possa estar 100% na sua dependência. E não tem coisa melhor, irmãos, mais maravilhosa é o crente 100% na dependência do Senhor. Porque quando o crente ele está 100% na dependência de Deus, irmãos, Deus ele cuida nos mínimos detalhes. E Deus ele nos trouxe aqui para Indaiatuba, irmãos, no começo da pandemia. E a minha esposa, né, nessa mudança, a minha esposa ela ia para São Paulo e eu ficava aqui, eu tinha que trabalhar. Aleluia. E o que acontecia, irmãos? Ela ia com o carro, porque ela tinha que se locomover com o carro, né? A gente só ficou com o carro. E eu me lembro, assim, do meu trabalho da minha casa até o meu trabalho, dá 6 quilômetros. E eu indo às vezes a pé para o meu trabalho, né, sem carro, e eu passava, né, em frente a carros assim populares, irmão, um carro pequeno assim, sabe, carro que ninguém dá valor nenhum, né, e eu falava, Deus, só em pensamento, falava, Deus, como eu queria um carrinho desse para mim e para o meu trabalho. Como eu queria um carrinho desse para mim e para o meu trabalho, Senhor. Às vezes garoando, irmãos, eu ia na garoa a pé, porque aqui a condução é difícil, ia a pé. E só em pensamento, Deus, como eu queria um carrinho para ir para o meu trabalho. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele supre as nossas necessidades. Então, Deus ele quer que muitas das vezes a gente fique na dependência dEle 100%, irmãos. E Deus, irmãos, Ele é perfeito. Deus ele supre as nossas necessidades. Eu me lembro, nesse inteirinho, um colega meu, ele me ligou, falou que tinha um carrinho para vender, irmãos. Ô, irmãos, para quem teve um carro de 140 mil, não é por nada, irmão. 170 mil, sabe, carro confortável, irmão. Carro que só faltava andar sozinho, né? E aí meu falou assim, Moisés, eu tenho um carrinho aqui 2001. Falei assim, mas quanto você quer no carro? Ele falou assim, eu quero 9 mil no carro. Falei assim, eu quero comprar o carro, mas eu não tenho 9 mil. Eu não tenho 9 mil. Quem tem que ser sincero, irmão. Falei assim, eu não tenho 9 mil para dar no carro.
Ele falou assim: é o seguinte, eu vou levar o carro até você, você prova o carro uma semana. Se você não gostar do carro, você me devolve o carro, não tem problema nenhum. Falei, tudo bem, manda trazer o carro. Ele trouxe o carro na minha porta, irmão, lá de Várzea Paulista. Ele trouxe o carro, eu andei com o carro, levei o carro para o mecânico, né? Enfim, irmãos, eu comprei o carro. Eu falei assim, eu falei para ele assim, eu quero ficar com o carro, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, Moisés, é o seguinte, fica com o carro, você me paga como você puder. Eu falei, rapaz, mas e aí esse negócio de transferência, né? Negócio de... É o seguinte, eu vou mandar o documento preenchido, você já pode passar para o seu nome. E fazia 6 meses que eu conhecia esse rapaz. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor Jesus, é um carrinho 2001, irmão, mas não dá dor de cabeça. Me leva para o meu trabalho, me traz até em casa. E às vezes eu levanto, sabe, irmãos? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu levanto, irmãos, às vezes a gente como ser humano, a gente às vezes quer reclamar. E quando eu vou reclamar, irmãos, eu saio na garagem, eu vejo o carrinho lá 2001. E aí o Espírito Santo fala no meu coração, eu cuido. Aleluia, oh glória, alabassuriandarabaçu. Eu cuido. Oh, irmãos, e hoje eu posso dizer, irmãos, que hoje eu vivo 100% na dependência do Senhor. Aleluia. Oh, irmãos, há um tempo atrás eu tinha, irmãos, aleluia, eu tinha, mas hoje, aleluia, às vezes eu não tenho, mas quando é a noite, Deus Ele me dá. Quando eu vou abrir a minha boca para reclamar, Deus fala assim, eu cuido. Você está na minha dependência, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite preocupado. Talvez você entrou aqui nesta noite falando, Senhor, o que eu vou fazer? Está acabando, Jesus, eu não tenho condições, eu não tenho, Senhor, para onde ir. Fica tranquilo, aleluia, porque Deus Ele cuida, Deus Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que Deus faz, irmão. E eu nunca fui tão grato, irmãos, a esse carrinho que Deus me deu. Os outros eu era grato, mas esse eu sou mais grato, pastor, porque eu vejo o cuidado do Senhor. Eu vejo que é Deus cuidando nos mínimos detalhes, irmãos, é Deus cuidando, amém? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, nos diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, entre muitos atributos de Deus, o que me chama a atenção, irmãos, grandemente são 3. Deus, Ele não olha como o homem olha. O homem olha e vê 5 pães e 2 peixes, que não dá para nada. Mas Deus, Ele olha e fala assim, esses 5 pães, esses 2 peixes, dá para alimentar uma multidão. Deus não trabalha como o homem trabalha. O homem trabalha de um jeito, mas Deus trabalha totalmente diferente do homem. O homem, para fazer algo, ele precisa de muito. Mas Deus, Ele precisa só de um pouquinho de azeite numa botija, para Ele fazer um milagre. Irmãos, a escolha de Deus. Deus, Ele não escolhe como o homem escolhe, irmãos. O escolher de Deus é diferente do escolher do homem. Um exemplo aqui, irmãos, quando a gente vai na feira, e a gente está com vontade de chupar uma melancia, ou de tomar um suco de laranja, irmãos, a gente chega na banca da feira, e a gente vai lá naquela banca de laranja, a gente vai escolhendo uma por uma, e a gente pega aquela laranja que está mais durinha, aquela laranja da casca mais fina, porque a gente sabe que o caldo dela é doce. A gente chega na banca de melancia, começa a bater na melancia, e aquela que está mais durinha, irmãos, é a melancia doce. A gente faz isso, irmãos. Mas Deus, se fosse Deus, irmãos, Deus, Ele vai lá na banca de laranja. Ele vai no final da feira, pastor Wagner, aleluia. Ele pega aquela laranja que o feirante ia jogar fora, irmãos. Aquela laranja que não servia para mais nada. Deus, Ele pega aquela laranja e faz daquela laranja que era podre, que ninguém dava nada, irmãos, um suco doce.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, o escolher de Deus é diferente do escolher do homem. Prova disso, irmãos, é eu e você. Creio eu que nem muitos aqui nasceram num berço evangélico. Vou falar pela minha vida. Muitos chegavam para minha mãe e falaram assim: ó, o Moisés não vai passar dos 17. Se não morrer, vai para a cadeia. Moisés não vai dar para nada. Mas Deus olhou lá de cima e falou assim: ele vai dar sim. Aleluia. Não pode prestar para vocês, mas para mim presta. Não pode prestar na mão de vocês, mas na minha mão eu faço um vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele vai passar dos 27, vai passar dos 30, vai chegar nos 40, e vai estar lá no Nova Veneza falando que eu salvo, que eu curo, que eu batizo com o Espírito Santo e eu levo para o céu. Deus sabe como escolher, irmãos. Aleluia. A prova disso, irmãos, é Davi. A Bíblia fala que Deus, ele chega para o profeta Samuel e fala assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, Samuel, havendo eu rejeitado? Pega o seu vaso, enche ele de azeite e vai à casa de Jessé, porque eu me provi de um rei. Eu quero dar uma paradinha aqui, irmãos, porque Saul era muito amigo de Samuel, mas Deus já tinha rejeitado, Deus não queria que ele reinasse. E hoje o pastor não é diferente. Deus já rejeitou, mas porque é amigo, deixa ele lá. Deus não quer mais, mas porque é amigo, deixa ele lá, irmãos. Mas se Deus rejeitou, irmãos, está rejeitado. Irmãos, o que levou à rejeição de Saul, irmãos, foi duas coisas. A precipitação, porque Samuel falou para Saul: olha, Saul, quando você for pelejar, você vai descer a Gilgal, você vai ficar lá 7 dias. Eu vou descer entre esses 7 dias, vou adorar o Senhor, e você vai sair a peleja. E a Bíblia diz que Israel foi pelejar contra os amalequitas, mas Samuel demorou a chegar em Gilgal. Aí o que Saul fez, irmãos? Ficou com medo. Foi lá e fez uma coisa que não era para ele fazer. Ele ofereceu o sacrifício. Mas lá na frente Deus fala assim: olha, Samuel, manda Saul pelejar contra os amalequitas, mas eu não quero que ele traga uma alma viva. Vai matar homem, mulher e até as crianças que mamam. Vai matar o gado, eu não quero nada dos amalequitas, vai matar tudo. Saul vai pelejar contra os amalequitas. E o que Saul faz? Ele poupa o melhor dos amalequitas e volta da peleja. Mas quando ele volta, Samuel vai ao encontro dele e fala assim: olha, que mugido de boi é esse que eu ouço nos meus ouvidos? Aí a desculpa dele foi assim: não sabe o que acontece? Eu poupei o melhor para sacrificar ao Senhor. Irmãos, Deus não precisa nada de Amaleque, irmãos. Se Deus mandou exterminar, extermina. Se Deus mandou tirar, tira, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor ficar sem, irmãos, e ter crédito com Deus, de que trazer, irmãos, e ficar mal com Ele. Aleluia. E Deus rejeita ele. E Deus fala assim: ó, vai da casa de Jessé, porque eu não quero mais que esse reine sobre Israel. E Samuel vai até a casa de Jessé. E os irmãos conhecem a história. Louvado seja o nome do Senhor. Samuel chegando na casa de Jessé, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o primeiro filho de Jessé que entra é Eliabe. Eliabe, irmãos, ele era forte. Aleluia. Eliabe, irmãos, ele tinha espada. Aleluia. Eliabe, irmãos, aleluia, ele se destacava entre os seus irmãos. E quando Samuel olha para Eliabe, ele fala assim: pronto, aleluia, resolvi o problema. A minha vinda aqui vai ser rápida. Olha o tamanho deste homem.
Olha a estrutura deste homem. Aleluia. Oh glória, eu sinto a presença de Jesus aqui nesta noite. Aleluia. E quando Samuel, irmãos, ele vai pegar o vaso para ungir a Eliabe, aleluia, Deus brada lá do céu, fala assim: espera aí, Samuel. Oh glória, aleluia. Arabassurianda, arabaçu. Torna o seu vaso para trás, aleluia. Senhor, mas ele é forte, mas eu não escolhi. Senhor, ele tem espada, mas eu não escolhi. Oh glória a Deus, aleluia, irmãos. Eu louvo a Deus. Foi porque Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, irmãos. Porque se Samuel não tivesse ouvido a voz do Senhor, que bagunça não seria. E trazendo para os nossos dias de hoje, irmão, quanta bagunça. Aleluia. Oh glória. Alabar. Aleluia. Oh glória a Deus. Quanta coisa errada. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem olhou, irmãos, para a aparência. Oh glória a Deus. O homem não ouviu a voz de Deus, irmão. Deus até falou assim: não separa. O homem foi e separou. Deus falou: não leva. O homem foi e levou, irmãos. E é por isso desta bagunça. Samuel olhava de um jeito, mas Deus olhava totalmente diferente. Glória a Deus, aleluia. Não tem que só parecer, irmãos. Tem que ter intimidade com o homem lá de cima, com o dono da obra, irmão. Oh, irmãos, não adianta só pregar bonito, não. Tem que estar com afiação com ele lá em cima, irmão. E Samuel, irmãos, volta com o vaso para trás. E aí passa Abinadab, e o Senhor fala assim: tão pouco eu escolhi a este. Passa Samar, tão pouco eu escolhi a esse. E a Bíblia fala que passaram-se os 7 filhos de Jessé. Creio eu que Samuel falou assim: pronto, vou passar vergonha. Como é que Deus faz um negócio desse? Fala que proveu de um rei da casa de Jessé. Oh glória. Oh louvado seja o nome de Jesus. Oh glória a Deus. E não é nenhum desses 7. Eu creio, irmãos, isso é um pensamento meu e a Bíblia me dá esse direito. Deus dá uma catucada em Samuel e fala assim: pergunta se acabaram-se os mancebos. Pergunta se acabaram-se os filhos dele. Aí Samuel fala assim para Jessé: Jessé, acabou os mancebos? Acabaram-se os seus filhos? Aí Jessé fala assim: não, Samuel, mas o que restou, glória a Deus, não presta para nada, é pequeno, não tem arma para guerrear. Então faz o seguinte, oh glória, vai lá chamar esse pequeno. Vai lá chamar esse que vocês não estão dando nada por ele. Mas por que, Samuel? Porque Deus falou aqui no meu ouvido: enquanto ele não chegar aqui na casa, enquanto ele não sentar aqui na mesa, aleluia, ninguém vai comer, ninguém vai beber. Irmão, você pode até ser pequenininho, irmão, mas foi Jesus que te escolheu. Você pode até subir aqui em cima, irmãos, o seu português não foi o do melhor, mas Jesus te escolheu. Foi Ele que te escolheu, aleluia. Chama o pequeno. Oh glória a Deus. Oh aleluia, irmãos. E eu começo a imaginar o cenário, irmãos, de Davi vindo do campo, irmãos. Ele estava apacentando ovelha. Chegando na sua casa, irmão, cheiro de ovelha. Por que não pensar sujo do trabalho braçal do campo, ali de cuidar de ovelha? E os irmãos de Davi, tudo assim, ó, no canto, irmãos, olhando Davi entrar. Se não escolheu a mim, Eliabe, irmão, no seu coração, vai escolher Davi? Samar, se não escolheu a mim, vai escolher Davi? Aleluia.
Oh, irmãos, a Bíblia é coisa linda, irmãos. Coisa linda é meditar na palavra do Senhor, irmãos. Oh, glória, aleluia. Aí Davi, irmão, chegando, todo humilde, cheirando ovelha. Aí quando ele chega, irmãos, aí Deus ele brada do alto: Samuel, pode ungir ele, Samuel. Deus, ele é pequeno, mas eu escolhi. Deus, ele não sabe guerrear, mas eu escolhi a ele, Samuel, pode ungir a ele. Deus, ele não sabe pregar, mas eu escolhi. Ele não sabe louvar, mas eu escolhi. E às vezes eu pergunto para Deus, falo: Deus, eu não sei, Jesus. Eu não sei, Senhor, eu não tenho capacidade. Mas daí vem uma vozinha lá no ouvido: mas eu escolhi. E quando eu escolho, eu sei fazer. Quando eu escolho, eu sei, aleluia, ensinar. E Deus escolhe a Davi, irmãos. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lá em Mateus no capítulo 21, irmãos, vai nos dizer da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Irmãos, e quando a gente fala em entrada triunfal, é algo deslumbrante, certo, pastor Wagner? É algo para chamar a atenção, irmãos. É uma entrada triunfal. Mas quando a gente começa a ler Mateus capítulo 21, fala: Jesus, como é que pode? Jesus chama o seu discípulo. Jesus chama o seu discípulo e fala assim: olha, a minha entrada vai ser triunfal. Vai, Jesus, vai. E o que o Senhor quer que a gente faça? Vocês vão lá na cidade. E o que a gente vai fazer, Jesus? Aleluia. Vai ter uma jumenta e um jumentinho preso. Irmão, se fosse você, a gente queria entrar de perguntado. Aleluia. Tem uma jumenta e um jumentinho preso. Vocês vão desprender e vocês vão trazer ele aqui para mim. Irmãos, o jumento era um animal, irmãos, que carregava carga, carregava peso. Jesus, ele poderia muito bem, irmãos, aleluia, eu não conheço muito bem de raça de cavalo, mas escolheu um manga larga, machador, irmão. Mas Jesus, quem que ele escolheu, irmãos, para entrar montado com a sua entrada triunfal em Jerusalém? Uma jumenta e um jumentinho. Animal de carga, irmão. Ô, irmãos, e quando, aleluia, irmãos, a jumenta e o seu filhotinho, o jumentinho, irmãos, já estava com a sua sentença decretada. Era carregar peso o resto da vida. Aí Jesus manda chamar. Aí Jesus escolheu, irmãos. E aí eu imagino, irmãos, é um pensamento meu, irmãos, e eu tenho esse direito, a Bíblia dá. Jesus entrando, irmãos, com aquele jumentinho, animal de carga, irmão, animal barato, animal que ninguém dava nada, montado nele na cidade de Jerusalém. Como que não ficaram os manga larga, irmão? Como que não ficaram os cavalos de raça, pastor? E o jumentinho, irmão, todo pancoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aqueles cavalos, irmãos, olhando para o jumentinho, falando: como é que pode? Aleluia. Ele era tão pequenininho, ninguém dava nada por ele, pastor Wagner. Ninguém dava nada, igual o senhor falou na escola dominical. Ô, irmão, aí Jesus, ele foi lá, irmão. Ele foi lá, irmãos, a gente não merecia, irmãos. A gente já estava com a nossa sentença decretada, irmãos. Aí Jesus, ele vai lá, irmãos, o Moisés, irmão, enrolador, enganador, irmão. Ninguém dava nada, pastor Wagner. Jesus vai lá e escolhe, irmão, tira lá do meio do lodo, do barro, dá um banho com o sangue dele. Ô, irmãos, batiza com o Espírito Santo.
Escreve o nome no livro da vida, irmão. Irmãos, eu vou falar para você. Se você entrava, irmão, se você andava com complexo de inferioridade, nesta noite, se eu fosse você, eu levantava a sua cabeça, oh glória, e eu andava de passo largo, irmão, que é para o inimigo ver que você não é qualquer um não. Você vai andar assim e falar assim, ó, eu era pequeno, mas ele me escolheu. A minha sentença estava decretada, mas ele me escolheu. Eu não tinha nada, mas ele me escolheu. O mundo não me dava R$1 furado, mas ele me escolheu. Porque o crente tem que ter ser assim, irmão. Isso não é soberba, irmãos, é bater no peito e falar assim, ele me escolheu. Mas você não prestava, mas ele me escolheu. Vai falar com ele, vai brigar com ele, ele me escolheu. E para terminar, irmãos, que o tempo já se foi, Jesus aqui na terra, irmãos, no seu ministério terrestre, Jesus começa a pregar. Jesus, ele começa a fazer os discípulos, irmãos. E a Bíblia fala que Jesus então ele vai ser crucificado. E quando, irmãos, Jesus, ali em Marcos, no capítulo 3, irmãos, vai falar da escolha de Jesus. Quando Jesus ele chama os seus discípulos e começa a escolher. Se fosse o homem, ele só ia chamar doutor, irmão. Só ia chamar diplomados. Não que isso seja errado, não, irmãos, longe de mim. Mas a gente está falando da escolha. Só ia chamar, pastor, aquele que pudesse dar alguma coisa. Ô, irmãos, mas Jesus ele vai lá. Quem Jesus ele chama? Pedro, irmão. Um pescador, irmão. Bruto, ignorante, que um dia cortou a orelha do soldado com a espada. Jesus ele começa a chamar homens, irmãos, que para aquela época, que era para confundir mesmo, que é o versículo que acabamos de ler, que era para confundir os doutores daquela época, irmãos. Aleluia. Só chama homem, irmãos, que não tinha conhecimento nenhum. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Que é para confundir mesmo, irmão. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para confundir. E eu vejo, irmãos, Pedro, no dia de Pentecostes, irmãos, depois dele ser revestido, Pedro se levantando ali no meio daquela multidão. Eu creio que os discípulos assim, pronto, se ele cortou a orelha de um, agora o negócio vai ficar feio, vai fulminar meio mundo. Aí Pedro ele começa a pregar, irmão, a palavra. E a Bíblia fala que quando Pedro ele termina o sermão, irmãos, 3.000 almas aceitaram Jesus. Sabe o porquê disso, irmão? Porque Pedro foi escolhido. Quem escolheu Pedro não foi o homem, foi Jesus. Aleluia. E para finalizar, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Lá em João, capítulo 15, 16, a Bíblia vai nos dizer, não foi vós quem me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto. Deus me escolheu, Deus te escolheu, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente se levante, irmãos, e dê fruto, e o nosso fruto ele permaneça, louvado seja o nome do Senhor. Saia com esta palavra no seu coração nesta noite. Levanta a tua cabeça. Se eu fosse você, quando eu chegasse lá no seu trabalho e falasse assim, mas você não tem estudo, por que você está nessa posição? Foi ele que me escolheu. Vai brigar com ele. Aleluia. Oh glória a Deus. Você não tem condições, por que você tem essa casa? Ele me escolheu e ele me deu, vai reclamar com ele. Saia daqui, irmãos, com esta palavra no seu coração,
Quem nos escolheu foi Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.